Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fortalecer. E hoje a gente vai dar sequência aqui à nossa planilha de gestão financeira, pessoal. Então a gente montou aqui esse layout, né, esse user form, que fica uma carinha bacana. Aqui em cima a gente tem um menu de navegação com então o início, né, que aqui é meu dinheiro, onde vai ter vão estar as informações de movimentações, entradas, saídas e assim por diante. Vamos ter aqui um relatório que vai lembrar aqui uma DRE pra gente. Vamos ter aqui as contas bancárias, que é a janela na qual a gente está trabalhando, e também aqui a janela do Fale Conosco, né? Então, nessa janelinha aqui, a gente tem, né, para a aula de hoje, primeiro ajustar aqui a cor desses botões, né, que não ficou tão bacana, não combinou tanto assim. Então eu vou dar uma alterada neles. E também a gente vai fazer aqui a mecânica para que ele realmente funcione aqui o botão de salvar, né? Então para que ele salve as informações aqui nos botões, tá? Então, bom, para a gente fazer isso, eu vou voltar aqui para o VBA, lá no Excel, né? Então a gente usou esses elementos aqui para poder fazer ali os botões e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui essas cores, tá? Então, e vou pegar aqui também um cinzinha mais claro. Eu vou pegar esse cinzinha aqui, olha, que é bem mais clarinho, ele vai combinar bastante ali com o nosso projeto. Então eu vou vir aqui e vou pegar as cores dele, tá? Então olha, 217, 17, 17, então 17, 17, 217, né? Então essa aqui é a cor que eu vou alterar. Eu vou mudar esse retângulo aqui para esse cinza, tá? Então que é esse carinha aqui. E os botões, né? Então os ícones eu vou deixar eles no azul. Acredito que assim vai ficar mais agradável lá pra gente no nosso formulário. Então eu vou botar aqui no azul. E aí agora ele vai dar um contraste mais legal ali, mais agradável, tá? Para fazer isso também eu vou fazer a mesma estratégia que a gente fez antes. Só vou copiar aqui, olha, os dois itens, tá? Vou vir aqui no forma de formato. Vou alinhar aqui os dois, centralizando e alinhando ao meio. Depois eu dou um Ctrl C. Venho aqui para o VBA. Vou vir aqui no botão que tem ali a lixeirinha, F4. E aí aqui, eu vou vir aqui em Picture, né, onde está Bitmap. Eu vou dar um Delete e depois um Ctrl V. Aí já vai tocar aqui para a lixeirinha azul. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Então, vou tirar aqui a lixeirinha, que eu não quero mais ela. Vou vir com disquete aqui agora. Alinhar, centralizar, alinhar ao meio, Ctrl C. Vou vir aqui no disquete, mesma coisa. Eu vou substituir esse bitmap pela imagem nova. E agora o último, que é a borrachinha ali do limpar. Então, retângulo, borrachinha, alinhar e centralizar. Ctrl C. Seleciono aqui a borrachinha. E aí vou colar aqui esse ícone. Se eu rodar ele dessa forma e vier aqui na guia de contas bancárias, ele vai ficar desse jeito, né? Então bem esquisito, porque a gente pintou de azul o fundo do botão, né? Então eu vou ter que alterar o fundo do botão para o cinza novo ali que a gente definiu, tá? Então para fazer isso eu vou criar a cor, né? Então aqui nova, tá? Então eu vim aqui no cores. Eu vou pegar ali uma estratégia nova de cor, tá? Então eu tenho, olha, o cor BT fundo, que é o cor que ele está utilizando ali para fazer essa pintura, tá? Então o cor BT fundo eu vou tocar para a cor que eu estou utilizando ali, que é o 217, 217, 217, tá? Então assim ele vai fazer com que você tenha ali a cor invertida, né? E para que já fique certo aqui a inversão de cores, eu vou pegar esse tom de cinza e vou colar ele aqui embaixo, olha, também no tom da fonte 2, né? Porque é o que faz ali a inversão desses dois itens, né? Aqui eu não vou mexer, que aqui é o outro cinza, vou mexer ele daqui a pouquinho, que são ali as cores de botão, tá? E aí eu vou vir aqui, vou pegar o azul, olha, que é o 3,1459. Vou pegar aqui então, onde eu estava usando o azul antes, vou pegar aqui o 3,14,59. Posso copiar isso daqui também, colar aqui nos outros pontos onde eu estou utilizando azul, para que ele fique o mesmo azul do resto do projeto ali e fique tudo certinho, tá? Então, salvei o projeto. E aí ele já vai ficar com tudo certinho aqui pra mim, sem eu precisar ficar me preocupando e ficar alterando item por item ali, tá? Depois disso, né, então, vamos vir aqui e vamos rodar o sistema para ver se ele consertou lá pra gente essa estrutura, tá? Então aqui em contas bancárias, agora sim, olha lá, já ficou com uma cara bem mais agradável, já ajustou aqui também os azuis para que ele fique todos no tom de azul que eu estou usando no projeto, tá? Então o primeiro passo aí já foi.
Então a próxima coisa que a gente vai fazer é fazer com que ele salve agora essas informações, né, então de nome, propósito e assim por diante, dentro lá do Excel para a gente poder depois acessar isso dentro da nossa list box aqui. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, né, eu vou fechar aqui o formulário, vou vir aqui no Excel. Se você olhar aqui, olha, a gente já tem uma aba que a gente chama de contas bancárias, onde eu tenho os dados aqui para serem preenchidos. Né? Então a gente vai preencher aqui da coluna A até a coluna F. Primeiro passo é a gente verificar se a pessoa realmente preencheu todos os dados que precisam ser preenchidos para que ele faça esse cadastro. Tá? Então a gente vai voltar lá no formulário, vai vir aqui no botãozinho de salvar, que é esse BTICO de conta, né? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis iniciais para fazer essa verificação. Tá? Então, lembrando que esse projeto, né, ele está utilizando lá aquela biblioteca de código mágico. Nessa biblioteca, ele cria um segundo controle para toda a caixa de texto e para toda a caixa de combinação. Tá? Então, dá uma olhadinha lá, quem não viu, que faz sentido para você entender o que eu estou falando aqui. Tá? Mas ele cria um fantasma que fica atrás, e é esse fantasma que é alterado para aparecer ou não o texto padrão. Tá? Então, essa mecânica é um pouquinho diferente do que a gente já fez em outros vídeos aqui. E o que acontece? Para isso, eu vou ter que alterar, para dar destaque de cor diferente, coisa do tipo, eu vou ter que alterar aquela caixinha que está no fundo, não a caixinha que está na frente, tá? Então, para isso, eu vou chamar sempre o secundário. Então, ele vai ter o mesmo nome da caixinha principal, porém, ele termina com underline secundário. É assim que a gente descobre a caixinha do fundo, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um dia ctr-s de controle secundário, smsforms.textbox, porque nessa caixinha, nesse elemento, eu só tenho textbox, tá? E aí depois eu vou criar aqui também um div v de vazio as variant, tá? Isso aqui vai fazer com que eu possa descrever ou informar para ele se ela está vazia ou não, tá? Feito isso, agora a gente vai dar um foco with me, né? Então, para ir focar no próprio formulário, já vou deixar um end with aqui para ninguém esquecer de fazer isso, senão ele acaba dando erro, tá? E aí, dentro desse bloco if, eu vou verificar cada uma daquelas caixinhas uma por vez. Né? Então, if.tb agência, né? Então agência, pegando a primeira ali na ordem alfabética para ficar fácil, ponto value é igual a empty, e nesse caso, essa caixinha ela fica vazia mesmo. Aquele texto que aparece no fundo, ele está na caixinha secundária, então a agência ela está vazia mesmo, tá? Então nesse caso aqui, then, pronto. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou deixar aqui um end if. Vou fazer três coisas aqui, tá? Primeiro, eu vou setar aquele ctrs como a secundária do agência. Como que eu faço isso? ctr7, né? ctrs igual a me.controls, né? Então, o controle do formulário, e o nome do controle do formulário vai ser justamente, né, o mesmo nome ali da caixinha, que é tb agência, agência. E aí vai terminar com underline secundário. Esse underline secundário é para ficar fácil de você localizar aí a caixinha certa, tá? Depois disso a gente vai fazer o seguinte, né? ctr-s.forcolor. Não dá para fazer direto? Não, porque aqui a caixinha ainda não existe. Então, se você colocar aqui o nome da caixinha direto, ele vai dar um erro e não vai conseguir rodar, dizendo que ele não encontrou aquela caixinha, porque ela ainda não foi criada ali no seu formulário, tá? Então você toma cuidado com isso, desse jeito ela funciona melhor. Então, o forColor vai ser igual a md cores ponto, e aqui eu já tenho uma cor alerta, que ela é vermelho, justamente a cor que eu quero utilizar para dar destaque lá no meu formulário, tá? E depois eu vou dizer que a variável v é igual a true, então assim que ele vai descobrir que ficou vazia pelo menos uma caixa. Vamos verificar esse pedaço aqui para ver se está tudo funcionando certinho. E aí depois a gente replica para as outras caixinhas, tá? Então vou rodar, eu vim aqui em contas bancárias, vou clicar aqui no botãozinho, olha lá, a agência ficou vermelha. Se a pessoa vier aqui, olha, que preencher, ele volta ao normal. Então percebe que a pessoa vai ter aí a possibilidade de receber esse alerta. Se ela preencheu agora, salvou com dados preenchidos, agora ele não mudou de cor, então ele ficou certinho, não vai reclamar ali para a pessoa, tá? Então esse é o primeiro ponto importante. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vou fazer a mesma coisa para o banco, para o nome, né? Para o depósito, para o propósito e para a conta. Então vamos fazer isso. São mais 4 ali que eu preciso fazer. Vou vir aqui no botãozinho e vou criar outro bloco if, igualzinho o outro, né? Então if.tb. Então eu fiz agência. O busca eu não estou preocupado, né? Então busca, conta também não. Conta.
Então ponto conta ponto velho for igual a empty, then então set ctr s igual a mi.controls, aí eu vou colocar dentro de aspas, né, o tb conta secundário, e aí ctrs ponto for color, o resto aqui é igual, tá? md cores ponto cor alerta, e por último v igual a true, and if mesma coisa para a próxima caixa, então if ponto tb, então eu fiz a conta, né, o livre banco ponto velho igual a empty, then set ctrs ponto for color igual a md cores ponto cor alerta, opa, pulei aqui, né, set ctrs igual a mi.controls tb livre banco secundário, agora sim, né, ctrs ponto for color isso é igual a md cores ponto cor alerta, e por último v é igual a true. Tá, então assim ele vai criar ali essa estrutura também ali para o banco, né? E a última, and if ponto tb, né? E aí eu vou pegar aqui a próxima estrutura que eu tenho ali, que é o propósito, né? Então eu fiz aqui, olha, o banco, busca propósito, o propósito conta aqui, igual ponto velho igual a empty, then, e aí aqui set ctrs igual a mi.controls tb livre propósito conta secundário ponto, aí ctrs ponto for color vai ser igual a md cores ponto cor alerta, e o v é igual a true, and if também. Beleza, fiz aqui para os 4 itens, vamos testar, ver se tudo está funcionando certo. Cliquei, né? Opa, deu um erro aqui em um deles, né? Então aqui tb conta css. Deixa eu tirar aqui esse mi, não preciso dele, mas não é por isso que ele deu erro. Secundário está errado, por isso que ele não encontrou. Então tem que tomar sempre cuidado com isso, porque às vezes a gente deixa passar um errinho de digitação já é o suficiente. Pronto, agora já funcionou tudo bonitinho. Então já ficaram todos vermelhos. Aí eu vou vir colocar alguma coisa aqui, vou colocar uma coisa aqui, vou colocar uma coisa aqui e vou colocar alguma coisa aqui na conta também. Ó, salvou, agora todos eles ficam azuis mesmo, não deu erro, tá? Então o primeiro passo, que é destacar ali o que ficou em vermelho, já está feito. Próximo passo agora é o seguinte, né? Então agora que a gente já conseguiu destacar as informações corretas, eu vou verificar, será que alguma coisa ficou vermelha, né? Ficou vazia, para eu poder avisar a pessoa? Então eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui, olha, e vou verificar, né? Começando com o exit sub, e aí eu vou falar para ele o seguinte, olha, vazio, 2 pontos, e aqui eu vou dar uma message box, vou colocar aqui um alerta para a pessoa, por favor, preencher todos os campos obrigatórios. Eu posso até colocar aqui destacados em vermelho, vírgula, VB critical, porque isso é um erro, né, para dar um alerta. Aqui eu posso colocar um título como dados incompletos, tá? Então, fazendo essa estrutura, né, fazendo essa saída aqui, você vai conseguir ter ali um aviso já bacana. Só que eu só posso mandar aqui para o vazio se o v ficou igual a true. Então, if v igual a true, then go to vazio. Tá? Então, isso daqui vai montar essa estrutura e ele só vai dar o alerta agora quando tem caixa vazia. Então, se eu rodar dessa forma,
vier aqui clicar, ele vai dar agora um alerta avisando a pessoa de que tem coisas ali que ficaram vazias e que elas estão destacadas em vermelho. Se a pessoa preencher tudo, né, então qualquer coisa aqui em todas as caixinhas, agora não dá mais o alerta. Então beleza. Próximo passo, agora a gente vai escrever essas informações que a pessoa salvou aqui dentro da nossa base de dados. Né? Então, para fazer isso, vou continuar aqui, depois do if, né, antes do exit sub, eu vou falar para ele o seguinte: vai lá agora na planilha, né, que a gente ainda não deu nome para ela, então eu vou vir aqui, olha, F4, vou chamar de PL Contas, tá? Então vai nessa PL Contas que eu acabei de criar, então o if PL Contas and o if, lembrando, dá nome para tudo que vocês criam, tá? Só não estou dando nome aqui para o rascunho porque ele vai ser excluído depois, tá? Mas vai lá na planilha PL Contas e nessa planilha aqui você vai fazer o seguinte: vai descobrir qual é a linha correta onde ele deve fazer escrita. Né? Então a linha correta a gente vai salvar aqui uma nova variável de L de linha S double, que é o número. Né? Como que eu descubro a linha correta onde ele precisa fazer o preenchimento sem precisar de loop? Faz assim, ó. L é igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ou seja, seleciona a coluna A inteira, ponto find, what, dois pontos, igual, o que eu estou procurando, né? A primeira linha vazia, né? A primeira célula vazia ali, então abre e fecha aspas, look in, dois pontos, igual, xl values, look at, dois pontos, igual, xl roll, só para configurar a pesquisa, e depois um ponto raw, para ele salvar o número da linha onde ele encontrou nada escrito, né? Então uma célula vazia vai salvar isso dentro da variável L. Agora o próximo passo é a gente fazer o preenchimento lá do Excel, né? Então o preenchimento lá, vou até colocar aqui um do ladinho do outro, né? Então esse para cá, esse para cá. Aqui o que eu tenho que colocar? Primeiro esse código, né? E esse código aqui eu quero que ele seja sequencial, mas eu não quero que ele sobregrave números antigos, para evitar qualquer problema aí de rastreabilidade. Isso é sempre importante, tá? Então como que eu vou fazer isso? Tá? Então aqui, olha, quando você colocar lá e aparecer 1, por exemplo, ele vai escrever esse banco 1, tá? Então eu vou fazer aqui um teste com vocês, ó. Como que ele vai fazer para escrever esse texto ali? Então eu vou falar para ele aqui, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão, e L, né, então que é a linha que eu acabei de descobrir, ponto value, vai ser igual a worksheet function, ponto max, né, então de máximo, da própria coluna A, então ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ou seja, o que eu estou falando para ele aqui? Vem na coluna A e procura qual é o maior número que já tem, né? Fez isso, mais um, né, para ele fazer. Então se eu estou lá no 0, ele vai colocar o banco 1, se eu colocar 5, se o maior for 5, ele vai colocar o banco 6, e assim ele nunca vai repetir os números, tá? Depois disso eu vou preencher as informações vizinhas ali, né? Então ponto range, cifrão B, cifrão aí comercial L, ponto value vai ser igual a mi.tb, e aqui eu posso procurar, né, o livre banco, ponto value, depois o C, né, o propósito, então ponto range, cifrão C, cifrão e comercial L, ponto value vai ser igual a mi.tb, livre, propósito, conta, ponto value. Aí próximo, né, ponto range, agora é agência, cifrão D, cifrão, e comercial L, comercial L, ponto value vai ser igual a mi.tb, agência, ponto value, ponto range, cifrão, e comercial L, ponto value é igual a mi.tb. E aí aqui eu vou colocar o conta, ponto value, tá faltando saldo ainda, sim, não vou me preocupar com isso aqui agora, tá? O que eu vou fazer aqui, né? Então como que eu faço para ele verificar isso? Quando ele rodar aqui, galera, ele vai estruturar todo esse passo a passo aqui pra gente, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou criar um dim saldo as double, como uma outra variável do tipo número, tá? Double, beleza. E para pegar essa informação eu vou falar com o usuário, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, saldo vai ser igual a input box
que é parecido com uma text box, só que ele faz uma pergunta onde a pessoa pode digitar uma resposta. E aqui eu vou falar para ele o seguinte, tá? Então, informe o saldo inicial desta nova conta bancária, tá? E aí 2 pontos, né? O título, né? Então, cadastro de conta bancária e o default, né? Então ali o valor, né, padrão vai ser 0,00, tá? Então aqui ele vai colocar ali essa informação ali para a pessoa, deve colocar dessa conta bancária utilizando apenas números, né? Então esse é um ponto importante ali, porque eu quero que ele faça apenas com números, tá? Não quero que ele faça ali com R cifrão ou coisa do tipo, tá? Depois, quando ele fizer isso, eu vou precisar verificar se a pessoa realmente escreveu uma coisa que é número, porque senão vai dar problema, tá? Então, como que eu faço para estruturar isso? Pode fazer até o seguinte: se você vier aqui, ó, para ter até mais segurança, ficar mais fácil para todo mundo, toca ele para string, tá? Ou seja, vai salvar como texto, tá? E aí aqui você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, os bugs que pode ter de você usar em uma input box. Primeiro passo, a pessoa deixa vazio, né? Então esse é um bug. O que eu vou fazer aqui se a pessoa deixar vazio, se ela cancelar ou qualquer coisa do tipo? Então, while, né? Saldo é igual a empty, né? Então enquanto o saldo for igual a vazio, você vai ficar perguntando ali para a pessoa, pedindo para ela informar, né? Então aqui went, beleza. Aí esse é o primeiro bug, está resolvido. Qual que é a segunda possibilidade? A pessoa cancelou e ela realmente não quer seguir com o cadastro, ela clicou por engano, qualquer coisa do tipo, né? Então, ou resolveu mudar alguma informação. Então o que eu vou fazer ali? Como que eu verifico isso e testo isso? Você pode fazer o seguinte, olha, if str ptr do saldo, né? Se o string print, né? O que é string print? É o retorno que você tem dentro dessa string, né? Então se string print desse saldo for igual a 0, que seria eu ter cancelado ou coisa do tipo, then, aí você vai fazer o seguinte: antes de escrever qualquer coisa, você dá uma message box, cadastro de conta cancelado, por exemplo, vírgula VB information, vírgula, e aqui eu vou dar um título para a pessoa, né? Ação cancelada, né? Por exemplo. E aí, exit sub. And if. Então, se ele fizer isso, se ele der um cancel ali, ele vai sair daqui. Caso contrário, então a primeira possibilidade, a pessoa ter deixado vazio. Segunda possibilidade, a pessoa ter cancelado ali a janelinha e ela não quer mais continuar com o cadastro daquela conta. Terceira possibilidade, a pessoa ter preenchido uma coisa que não é um número, né? Então, se a pessoa preencheu uma coisa que não é um número, eu tenho que alertar ela e eu não posso salvar, porque senão eu vou escrever uma coisa que não é um número lá na minha base de dados e depois vou dar problema em todas as minhas contas, tá? Então, para verificar isso, eu vou fazer o seguinte: if isNumeric do saldo, né? Então, se o saldo, né, é um número, ou melhor, se ele não é um número, né, se ele for false, then vou dar uma mensagem para a pessoa também, message box, favor preencher um valor de saldo inicial. Então, vou colocar aqui em caixa baixa para ficar melhor. Favor preencher um saldo inicial válido, né? Utilizando apenas números, vírgula, VB critical, vírgula, e aqui o título, né? Dados incorretos, tá? E aí, até entrada inválida. E aí depois vai fechar isso daqui, né? Ele já vai limpar essa informação e eu vou dizer que saldo é igual a empty, né? And if. Então ele limpou o saldo, limpou a informação errada que a pessoa preencheu no saldo. Como ele ficou empty, ele vai pedir novamente que a pessoa faça esse preenchimento, tá? Então esse laço aqui, olha, ele é interessante para quando você trabalha com input box, tá? E aí depois disso, eu vou vir aqui, agora eu posso falar aqui .range, cifrão F, cifrão e comercial L.value vai ser igual a saldo, tá?
Então desse jeito ele vai escrever ali, só que aqui o saldo foi salvo no formato de texto, eu quero transformar para número. Então cdpl do saldo, tá? Então assim ele vai salvar corretamente ali para você já na célula correta lá do Excel. Vamos ver se isso aqui tudo está funcionando certinho, né? Então vou rodar, vou vir aqui em contas bancárias, vou clicar aqui, olha, vai dar o erro porque tem coisa vazia preenchida. Aí vou colocar aqui, por exemplo, banco 1, né? Então agora ele vai continuar dando erro, mas o banco não marca, né? Eu vou fazer aqui, olha, teste do sistema, agência 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dígito 1, por exemplo, tá? Aí aqui a conta, também vou fazer 01, 01, 01, 01, por exemplo. Imagina que esse aqui é o número da conta e vou salvar. Olha lá, agora ele vai perguntar para mim o cadastro da conta bancária, né? Então, informe saldo inicial, sua nova conta bancária, utilizando apenas números. E ele vai sugerir aqui para mim o 000. Eu vou deletar e vou dar OK. Né? Então, a favor, preencher o saldo inicial válido utilizando apenas números. Então ele já verificou que aquele vazio que eu deixei não é número, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, olha, e vou dar o 0. Então ele já criou a conta lá para mim, olha, com saldo 0, tá? Então assim funciona perfeitamente. Eu vou fazer o seguinte, vou fechar isso aqui, eu vou apagar essa conta aqui, olha, perceba que ele já preencheu o banco 1, tudo bonitinho ali também, tá? Vou rodar aqui novamente, vou rodar mais um teste ali. Lembrando, testa tudo que você está fazendo para evitar problemas. Tá? Então, banco 1 aqui no nome. Tá? Vou colocar aqui o propósito, né? Teste do sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, por exemplo. E vou clicar em salvar. Aí eu vou colocar um texto nada a ver aqui, olha. Um texto, vou salvar. Olha lá, cancelado. Se eu cancelar aqui, olha, cadastro de conta cancelado, volta para cá. E aí, se eu colocar aqui agora um valor, como R$50, por exemplo, né? Ele vai entender e vai salvar lá para mim. Olha. Então já apareceu R$50 aqui e todas as informações aqui que eu cadastrei do banco. Né? Então o número já ficou certo, o banco 1 aqui que foi o nome que eu dei para o banco, o propósito, a agência, né? E aqui o saldo. Percebe que a agência, né? Ele quebrou ali e mostrou no formato 1, isso não é legal, né? Ou seja, como eu coloquei ali um dígito em 1, ele ficou no formato 1, então eu vou mudar aqui, ó, vou pegar essa informação, vou trocar ela aqui de número para texto, tá? Então assim ele não vai fazer isso de novo, então novamente eu vou apagar e vou fazer mais uma vez ali o cadastro dessa informação. Aproveitar aqui também, já vou colocar também uma outra informação aqui. Então depois que ele fez aqui todo esse cadastro, eu vou falar para ele o seguinte, né? Message box, a conta bancária, né? Então, e aqui 2 pontos, aí eu vou colocar aqui em comercial mi.tb conta ponto velho e comercial espaço foi cadastrada com sucesso, né? Então assim, vírgula, vb information, vírgula, e aqui cadastro de conta bancária, por exemplo, tá? Então assim ele vai dar agora uma message box e eu quero também limpar todas as informações do meu formulário. Então if me and if. E eu vou passar para aquelas 4 caixinhas. Então ponto .tb agência ponto velho igual a empty, ponto .tb conta, né? Ponto velho igual a empty, ponto .tb livre banco ponto velho igual a empty, ponto .tb livre proposta ponto velho igual a empty também. Beleza, agora ele vai fazer essa estrutura e vai deixar tudo limpo lá para ficar mais fácil para você trabalhar. Então vamos rodar desse jeito, a gente já aproveita para testar tudo. Então eu vou colocar aqui novamente banco 1, a proposta conta é teste do sistema, agência 1, 2, 3, 4, 5, 1, por exemplo, 01, 01, 01, 01, por exemplo, tá? Então ele vai fazer aqui, ficou 2 até no final, não tem problema. Salvar, então aqui vai pedir o valor, vou colocar R$50 ali, e aí, olha, então agora a conta bancária, né? Então essa conta aqui foi cadastrada com sucesso, né? Então, aqui eu só tenho que depois mudar aqui a informação, percebe que o formato aqui, olha, que ele deixou não ficou legal. Então eu vou alterar aqui o formato só da caixinha, tá?
Então, beleza, já fechou aqui todas as informações. E se eu for lá para o Excel, né? Se eu vier aqui no Excel, ele já cadastrou aqui todos os dados e agora a agência não alterou mais para o formato de número, porque está salvo como texto, né? Então assim vai ficar certinho ali pra gente, só precisa acertar ali a message box aqui, né? Então aqui olha, ela está como VB Critical, ou melhor, com VB Information, cadê? Aqui ó, era VB Information, eu coloquei Retry Ignore, né? Então eu coloquei errado aqui, VB Information, né? Pronto, agora vai funcionar corretamente, beleza. Então, com isso a gente fez aqui todo o cadastro, toda a estrutura para ele fazer o cadastro da conta e escrever lá no Excel. Na próxima aula a gente vai aprender como pegar aqueles dados que estão lá no Excel e apresentar isso na list box, para que a pessoa possa ver esses dados efetivamente ali conforme ela vai fazendo o cadastro, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula.